Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer dois indicadores para vocês, tá? Porque eu acho que não valia a pena fazer um vídeo só, né, sobre cada um dos indicadores. São relativamente simples de usar, né? Mas são dois indicadores que não são voltados para day trade, tá? Um deles até você consegue usar, mas você vai usar uma vez ou outra, mas eles foram feitos de fato para você usar num gráfico maior, um gráfico diário, um gráfico semanal, um gráfico mensal, né? Então, né, a gente sabe que o day trade a gente vai usar sempre gráfico intradiário, então por isso que não foram feitos para isso, tá? Mas assim, né, se você é da galera do day trade, continue no vídeo que eu vou ensinar duas coisinhas bem bacanas, né? Que talvez você não saiba, né? Que é justamente para você conseguir configurar o seu gráfico, tá? Os nossos indicadores eles precisarão de ter o gráfico bem configuradinho, né, tá? Para ter um desempenho, né? Que de fato reflete a realidade. Então eu vou mostrar para vocês aqui duas configurações muito importantes que tem gente que nem sabe que existe, né? Inclusive, esse é um dos motivos de indicadores mostrarem valores diferentes para pessoas diferentes, né? Então, às vezes, a mesma média móvel está mostrando um valor para uma pessoa e outro valor para outra. E assim como qualquer outro indicador que use ali, né, o valor do fechamento do candle como base de referência, vai dar diferença dependendo da configuração. Então, a gente vai aprender aqui direitinho como configurar. Uma outra informação aqui, tá? Se por acaso acontecer alguma coisa e minha câmera travar durante o vídeo, eu não vou regravar o vídeo, tá? Eu simplesmente vou tirar a câmera no meio da gravação e a gente prossegue, tá? De forma como se tivesse tudo normal, beleza? Tá, porque eu tô tendo um probleminha aqui que volta e meia a câmera simplesmente trava, né? E eu fico congelado e aí quando eu fui perceber isso já tinha passado muito tempo. Inclusive por isso que eu fico olhando tanto pro lado aqui para ver se está normal ainda. E aí eu tive que regravar tudo de novo, então estou regravando aqui pela terceira vez já. Então se acontecer isso, eu simplesmente vou desativar a câmera, beleza? E a gente consegue aí prosseguir com o vídeo. Vamos lá. Então se você está vendo esse vídeo antes do dia 28, provavelmente, né, você é membro do canal. E aí, como é que você vai baixar esse indicador, tá? Se você é membro pelo YouTube, você vai baixar direto na aba Posts do YouTube, tá? Vai ter um post lá que só quem é membro tem acesso. Se você é membro pelo Last Link e já está dentro do nosso grupo lá no Telegram, vai ter lá já disponível para você baixar na aba Downloads lá do nosso grupo, beleza? Se você está vendo esse vídeo do dia 28 em diante, como é que você vai baixar, tá? Aqui, pessoal, tem um íconezinho chamado Chat aqui em cima, tá? Que antigamente era Connect Chat. Você clica neste ícone. Opa, ó, o meu já estava até clicado, né? Vai abrir essa aba lateral. Você vai procurar o nosso canal aqui, tá? Júlio Bussoli Oficial. Também tem um link na descrição do vídeo no YouTube para você vir direto para cá, tá? E aí você vai procurar aqui, ó, os nossos dois indicadores que eu vou apresentar nesse vídeo, tá? Achou eles aqui? Clica com o botão esquerdo, ele já aparece para você importar, só dá OK e pronto. É muito mais simples do que, por exemplo, você ter que procurar ele na loja da Anilógica ou você ter que baixar pelo Google Drive, tá? Eu ainda mantenho o Google Drive porque eu sei que tem gente que não consegue acessar, né? Este grupo por N motivos, né? Então por isso que eu ainda mantenho lá no Google Drive também. Também é um backup, né? Se um dia a Anilógica sumir com um grupo aqui, a gente tem todos os arquivos lá salvos bonitinhos no Google Drive. Beleza? Então, para você que está vendo o vídeo do dia 28 em diante, 28 de julho de 2025, só baixar aqui no grupo, tá? Se você está vendo esse vídeo muito no futuro, né? Muito depois do dia 28, já saíram vários indicadores, robôs, regras de colorização. Como é que você faz para procurar? É muito simples, tá? Clica nos três pontinhos aqui, ó. Vem em mídias do grupo. Ó, vai aparecer assim, assim é meio confuso, tá? Eu recomendo clicar aqui, ó, nesses três pontinhos de cima e pronto. Abre
todos os arquivos que estão disponíveis no nosso grupo, tá? Aqui para você baixar, beleza? Fica muito simples para encontrar, ok? Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir então. Então, é o seguinte, pessoal, eu tô com um gráfico aqui do Infut, né? O Infut, para quem não sabe, não percebeu, ele não é um ativo negociável, né? Ele é mais ou menos igual ao IBOV, tá? O IBOV, vamos entrar aqui, ó. O IBOV é um ativo que a gente não consegue negociar, tá? Ele é uma cesta virtual de ações, né? Para quem já é veiaco aí na bolsa já sabe, né? Uma cesta virtual de ações onde, né, a soma dessas ações, cada uma com o seu peso, claro, vai dar uma pontuação. Então, quando o Petrobras sobe, quando o Vale sobe, Itaú, tudo mais, o IBOV normalmente ele sobe junto, por quê? Porque essas ações têm um peso maior, né? Então, quando as ações da cesta estão subindo, o IBOV sobe, quando estão caindo, o IBOV cai, e é assim que funciona. Então, a gente não consegue comprar ou vender IBOV. O que a gente consegue operar de fato, consegue, né, negociar, é o IBOV, né, o índice Bovespa futuro, mercado futuro de índice Bovespa. Esse é o tal do mini índice, né, que a gente conhece, que também tem o índice cheio que, né, existia até antes, né. Então esses ativos a gente consegue negociar. Só que acontece, o mercado futuro, tá, ele sempre tem um contrato, tá, com uma data de vencimento. Então todo mercado futuro, né, inclusive, ó, tem vários já, né, vários outros contratos aqui já aparecendo, né, inclusive contrato expirado, né. Então, assim, qual é o contrato atual? O INQ25, tá? Esse é o contrato que a gente está operando hoje. Quem opera mini índice está operando ele. Ah, não, mas eu opero pelo Winfoot. Não, o Winfoot você não opera. O que acontece é o seguinte. A gente pode vir aqui no Winfoot, né? Eu consigo enviar ordens aqui pelo Winfoot. Você até consegue, mas através de uma ferramenta que a Nelogica, opa, quase que não sai, trouxe há pouco tempo, que é pouco tempo entre aspas, né? 1 ano, 2 anos, né? Que é o cross order. Então, assim, quando você envia uma ordem aqui, você não está comprando esse gráfico, nem vendendo, tá? Você está comprando lá no WinQ25 ou, né, na data que você está vendo esse vídeo, no seu contrato vigente. Só que assim, cada contrato tem uma duração. Então, você imagina que loucura que seria se você tivesse que puxar um histórico, né, do índice, né, do mercado futuro, né, do IBOV, o mini índice. Você ia ter que ver contrato por contrato, contrato por contrato. Então, para facilitar, existem, né, esses contratos chamados, né, FUT no final. Então tem o INFUT, que é o mini índice, tem o WDO FUT, que é o mini dólar, tem agora o BITFUT, que também é a mesma coisa, tá? Quando você vai lá operar o BITFUT, você está operando, você está vendo o gráfico do BITFUT, que eu já vou explicar o que é, né? Mas você está operando no contrato vigente do Bitcoin Futuros daqui do Brasil, que já não tem nada a ver com Bitcoin de verdade, que não tem nada a ver com os contratos futuros de Bitcoin que tem em corretoras de criptomoedas de verdade, é uma outra coisa, enfim, né? Não vamos entrar nesse detalhe. O que é o gráfico do Infut, pessoal? Simplesmente é o seguinte, a gente não tem vários contratos, cada um com uma data de validade. O que ele faz é colar um contrato no outro. Então, o contrato atual é o INQ25. Ele vai mostrar aqui pra gente todo o gráfico do INQ25. Mas ao mesmo tempo que tem negociação no INQ25, a gente também tem negociação nos outros contratos. Tem menos, é claro. Porque o que vai vencer mais cedo agora é o INQ25. Então, o pessoal está focado nele, né? Mas os outros contratos têm negociações, né? Mas beleza, não teve nenhum problema. O que ele faz é isso, ele pega o contrato vigente e ele vai somando, ele vai grudando, ele não vai somando, ele vai grudando um no outro para criar um gráfico, né? Por exemplo, assim, de anos, ó. Pô, a gente está puxando aqui desde 2017, desde 2016, ó, 2012, né? Então você imagina você puxar contrato por contrato, se eu não me engano, cada contrato do índice são 2 meses, então são 6 contratos por ano.
Então o que ele faz é colar um contrato no outro. Só que o que ninguém, quer dizer, que a maioria das pessoas não perceberam, não posso falar que ninguém percebeu, né? É o seguinte, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O INQ25, na data de hoje, ele está sendo negociado, né? O último negócio dele foi na faixa, no preço de 135.000,57, tá? É que quando eu coloco o mouse aqui, ó, ele some, tá? Mas aí, 135,57, tá? Na casa, tá aqui, ó, né? 135 mil pontos, tá? Qual é o próximo contrato que vai entrar? O INV25. Olha o último negócio dele, 138,56, tá? Ele está sendo negociado praticamente 3 mil pontos acima, né, do nosso contrato atual. Por que isso acontece, né? São vários os motivos, pessoal, mas se a gente tivesse só uma resposta para dar, seria o seguinte: ele já está indexado à inflação desse período. Esse contrato ele tem uma data de vencimento, tá? Então, o que está sendo especulado aqui? Que quando este contrato vencer e a gente for para o novo contrato, né, o índice Bovespa estará 3 mil pontos acima do que está hoje. Mais ou menos é isso, de uma maneira bem superficial seria isso. Tem outros fatores, tá, pessoal, que influenciam nisso, mas não cabe a gente, né, se aprofundar nisso. Mas isso aqui é um padrão. Normalmente, né, o contrato futuro do mês seguinte, né, do mês não, né, do próximo vencimento, ele vai estar num preço maior. Isso é normal. Ele pode estar mais, ele pode estar menos, tá? Esse valor aqui de 3 mil pontos ele vai variar, ok? Mas o que acontece é o seguinte: na data de vencimento do INQ25, a gente vai, né, ter o que a gente chama de rolagem, que é passar a operar no INV25. Só que essa diferença aqui de 3 mil pontos, ela vai ter um impacto, né? A gente está negociando num valor e do nada a gente vai para um valor 3 mil pontos acima. Isso impacta no gráfico, pessoal. Então, normalmente quando você vê esses gaps aqui, ó, é isso, tá? Normalmente, né? Pode ser notícia também, mas normalmente é isso. São os gaps formados pelas rolagens de contrato, tá? Então, assim, olha só, né? Tem gaps enormes. Isso aqui distorce indicador. Isso aqui, cara, é uma loucura. Tem gente que se assusta. Nossa, o índice abriu com 2 mil pontos de alta. Rolagem de contrato. E não aconteceu nada. Não teve notícia, não teve nada. Mas só pela rolagem do contrato, esse evento acontece, tá? E aí, né? Existem duas ferramentas, né? Na verdade, nesse caso aqui existe uma ferramenta apenas que corrige, entre aspas, esses gaps, tá? Que é o seguinte: se a gente vier aqui no menu exibir, tá? A gente tem, ó, tá até selecionado, eu vou tirar, apesar que não vai influenciar aqui, né? A gente tem o Ctrl J e o Ctrl K, tá? Isso aqui são atalhos para você não precisar vir aqui toda hora. No Ctrl J, a gente ativa os dividendos, juros e bonificações. Isso aqui eu vou entrar em detalhes depois, tá? Já o Ctrl K, ele ativa os splits e grupamentos. Isso aqui funciona mais para ação, tá? Ele é muito mais fácil para entender com ação, na verdade. Mas eu vou explicar aqui para ficar já claro, porque, cara, isso tem uma influência muito grande, tá? Os indicadores aí, quando a gente puxa o gráfico do Infut, né, num gráfico diário, mensal, semanal, e o pessoal não se liga nisso. Então, se vocês observarem, o preço ele está batendo certinho. Olha só, eu sempre uso como base, né, 2020, que foi o ano que a gente teve, né, a pandemia. Então eu lembro, né, eu já operava na bolsa, que ele estava na base de 120 mil pontos. Olha só, vocês podem olhar aqui no cantinho, ó, batendo certinho, né? 120 mil pontos, desabou, foi lá para casa dos 60, né? 101 mil pontos. Depois a gente tem, né,
todo o movimento aí de retorno aí até o topo histórico agora recente, tá? Aí o que acontece? Se a gente ativar esse Ctrl K, né? Ele vai pegar e ele vai eliminar os gaps. Então, sempre que houve a mudança de contrato, o que ele vai fazer? Ele vai grudar exatamente onde terminou o contrato anterior, tá? Então, ele vai levar em conta que, por exemplo, a gente está na casa dos 135 mil pontos. A gente foi para 138. Então, ele vai mostrar os 138 mil pontos, só que tudo para trás vai subir também 3 mil pontos. É uma loucura, cara. Vocês parece assim que não faz sentido, mas teoricamente faz. Só que nos contratos futuros a gente tem uma distorção muito grande que eu vou mostrar para vocês, ó. Então eu vou apertar aqui o Ctrl K, ó. Já apareceu lá em cima que está atualizado. Olha só o que aconteceu, ó. Olha que loucura. Por isso que eu falei para vocês que tem que usar a pandemia aqui como base, porque né, pelo menos eu uso, né? Porque eu sei que estava em 121 pontos na época. Mas se eu olhar agora, ó, tá batendo 185 mil pontos a pandemia. Por quê? Porque ele fez isso. Então, a cada rolagem, ele foi somando esses pontos a mais e jogando no gráfico para trás. Só que, cara, olha só. Quando foi que o índice, quando foi que o Ibov bateu 277 mil pontos? Nunca. Quando foi que ele bateu aqui, ó? 228, nunca. 186, não bateu, né? Então, no gráfico futuro, esse Ctrl K, ele vai, na minha opinião, ele vai mais atrapalhar do que ajudar. No dia, exatamente no dia da rolagem, ele vai te ajudar, tá? Porque ele vai tirar o gap. Desculpa, eu bati no microfone. No dia que você está operando no dia da rolagem, você pode ativar o Ctrl K, que ele tira aquele gap de 2, 3, 4 mil pontos e você vai operar vendo certinho o fechamento do dia anterior. Beleza. Ou você também pode não operar no dia da rolagem, né? Que é o que eu recomendo. Só que passou esse dia, na minha opinião, tira o Ctrl K, tá? Que aí você tira essa distorção e consegue enxergar de fato os preços reais, né? Do ativo, né? Então, beleza, ó, tá aqui, ó. Pandemia, né? Topo histórico ali, 120 mil pontos. É isso, tá? Então, o Ctrl K, ele faz muito sentido, né? Como eu expliquei agora para vocês. Ative ele no dia da rolagem. Só que a gente está falando de índice futuro, mercado futuro, tá? Qualquer mercado futuro vai ser a mesma coisa. Só que quando a gente vai para ações, já é diferente, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só, pessoal. Tô aqui, né, em Banco do Brasil. Vou mostrar para vocês, se vocês verem o nome, né, aqui da opção, ó, tá até ligado. Já vou mostrar para vocês porque que tá ligado primeiro, né? Vou desativar depois. Splits e grupamentos. Eu vou mostrar primeiro o que é split, tá? Split é o seguinte. Este é o gráfico do Banco do Brasil que vocês verão aí, né? Em qualquer plataforma, tá? Este gráfico aqui bonitinho, né? Topo histórico aqui por volta de R$30 e hoje está R$19,89. É isso que vocês têm aqui, né? Vocês verão em qualquer plataforma. Essa é a realidade. Este é o gráfico real do ativo. Sim e não, tá? Quem já acompanha a bolsa há mais tempo sabe que Banco do Brasil já foi muito mais caro do que R$30, né? Só que o que acontece? Quando uma ação começa a ficar muito cara, né? Como são negociados em lotes de 100, né? Começa a impedir aí que o pessoal consiga fazer, né, aportes. Então, quanto mais caro o ativo, é mais difícil para o pessoal poder investir. E aí tem esse movimento, né? Não sei nem como chamar isso, né? Essa opção, a opção que eles têm de dividir a ação, né? Então vamos supor que a ação chegou a R$50. Pô, R$50, pô, o cara só pode comprar, tudo bem. Tem o mercado fracionário e tudo mais. Nem todo mundo conhece, mas tem. Assim, R$50, pô, a ação tá muito cara.
né? A gente tá sendo, enfim, a galera não tá conseguindo comprar do jeito que gostaria. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir essa ação por 2 e aí ela cai para R$ 25. Só que todo mundo que tem ação vai ter o dobro dela, né? Ou seja, se eu tinha 100 ações a 50, eu vou ter 200 a 25. O meu investimento ele não muda, tá? Quando há esses splits, né, onde o preço da ação é dividido, e assim, eu estou falando dividido por 2, mas pode ser por mais, né? Então, quando há essas opções aí, né, esses movimentos de, de fazerem split, o cara que tem a ação, o investidor, ele não muda nada para ele. Ele tinha 1.000, ele vai ter 2.000. Ah não, mas a ação valia R$ 100, a gente vai dividir por 10. Beleza. Eu tinha 1.000, eu vou ter 10.000 ações. Ah, mas cada uma vai estar valendo, né? 1/10. Sim. No final não muda nada, eu vou ter o mesmo investimento, tá? Então assim, isso tem que ser, né? Tem que existir uma forma de mostrar isso no gráfico sem bagunçar a cabeça do pessoal. Então este gráfico que a gente vê aqui nas plataformas é com a opção ali do Ctrl K ativado, justamente porque para a gente saber, né? Quer dizer, para a gente saber não, mas para a gente não se confundir quando, né, por exemplo, o preço caiu demais, a gente não sabe se foi um split ou se foi realmente uma notícia, né? Então, eu vou até mostrar para vocês. Eu vou tirar o Ctrl K. Olha só o gráfico do Banco do Brasil, o gráfico real, entre aspas. É esse, ó. O Banco do Brasil já passou de R$ 86, tá? Provavelmente aqui houve um split, ó, né? E assim, a gente voltar lá, a gente vai ver que, pô, não teve. Cadê aquela queda? Não existiu aqui. Porque, né, o preço da ação caiu, mas os investidores que tinham aquela ação multiplicaram, né, o número de ações. Foi dividido por 3, foi dividido por 2. Então, o número de ações que eu tenho vão ser multiplicados por 3 ou por 2, tá? É assim que funciona o split. Beleza? Vamos lá, vamos ver o outro exemplo que é o grupamento, então. Então, olha só, pessoal, um exemplo bem rapidinho só pra gente, né? O vídeo já tem 20 minutos, eu nem mostrei os indicadores ainda. Mas isso de configurar o gráfico é importante, tá? A gente está aqui em Magalu, né? A famosinha da bolsa aí né, da pandemia para cá. Então, o gráfico que a gente tem hoje nas plataformas é esse de Magalu, né? Hoje está 7,50 e, sei lá, em 2022 estava R$ 50. Só que essa não é a realidade, tá? A realidade é esta daqui. Magazine Luiza estava tão barato que foi feito um movimento contrário do exemplo que eu dei do split, né? Então houve um grupamento. Tá? Então o que aconteceu aqui? No dia 1 de abril de 2024, Magazine Luiza estava em 1,36 e o que eles fizeram? Um grupamento de 10, tá? Para quê? Para que a ação de Magalu subisse, né, de R$1,30 para R$13. Só que isso aí, nossa, então eu tinha 1.000 ações, né? E agora elas estavam 1,30, agora estão custando 13. Pô, né, multipliquei meu capital? Não, né? Porque aí se você tinha 1.000 ações, agora vai dividir essas 1.000 por 10 e aí você vai ter só agora 100 ações, tá? Então é assim que funciona o grupamento. Ele é literalmente o oposto do split, né? Então quando a ação está muito barata assim, as empresas elas recorrem para o grupamento para tentar subir o valor da ação. Então vamos pegar aqui, pô, tá valendo R$1. Vamos juntar 10 ações nossas para a ação voltar a valer R$10 e, né, tapear o cara que tá chegando na bolsa hoje e tá vendo, né? Pô, o Magazine Luiza tá R$10, cara. Na realidade ela tá 1, né? É que ela juntou 10 ações e aí o mesmo acontece com a carteira de todo mundo, né? Então se você tinha 10 Magazine Luiza, agora você tem uma a R$10 ao invés de ter 10 a R$1, tá? É isso. Então, para
papéis faz muito sentido ter o Ctrl K ligado, né? Porque você suaviza essas loucuras, né? Olha só, né? O gráfico de Magazine Luiza, cara, isso aqui é literalmente um gráfico de criptomoeda daqueles jogos, né? Para quem pegou durante a pandemia a loucura lá dos criptojogos, né? Cara, isso aqui então faz sentido o Ctrl K para quando você vai trabalhar com ações. Contratos futuros fica o que eu falei antes, tá? Bom, por que eu falei tudo isso? Opa, peraí, tem ainda o Ctrl J. Vamos entender o Ctrl J antes de voltar para os indicadores. Que aí, quando chegar nos indicadores, eu foco só neles. Eu não preciso explicar isso no gráfico, tá? Vamos lá, vamos entender então o que é o Ctrl J, pessoal. Olha só que loucura, pessoal. Eu achei um exemplo aqui que dava para falar tudo nele, né? Tudo não, né? Porque o grupamento não dava. Mas ele tem um exemplo clássico aqui, que ele tem um Ctrl J que a gente vai explicar melhor, tá? Isso aqui é um fundo imobiliário, tá? Inclusive o indicador que eu fiz foi para fundo imobiliário, mas dá para usar em ações. Ele tem o Ctrl K aqui bem exemplificado, que é o seguinte, ó. Quando a gente tira o Ctrl K, ele cai de R$ 90 para R$ 9, né? O que acontece aqui? Está existindo um movimento muito grande nos fundos imobiliários, tá? Para diminuição do valor, para ficar mais acessível para todo mundo. Então, a gente tem hoje muitos fundos imobiliários que a gente chama de base 10, que é o seguinte, ele vale mais ou menos R$ 10, tá? Então, se um fundo imobiliário vale R$ 100, ele vai ter aquele split, né, para se tornar mais ou menos R$ 10. Isso está acontecendo com muitos fundos, não são todos ainda, tem muito fundo que não se importa com isso, mas está tendo um movimento muito grande de fundos migrando para fundos base 10, né? E esse é um deles, ó. Então, aqui em 2022, ó, ele virou um fundo base 10, tá? Por isso que houve esse split, tá? Só que o que eu quero mostrar não é isso, tá? Esse aqui, vamos deixar o Ctrl K ligado, né? Para esquecer aquele split lá. E é o seguinte, esse é o gráfico do fundo imobiliário, né? O ARI 11. Esse gráfico é o que você vai ver em muitos fundos imobiliários, né? Fundo imobiliário não é um ativo que você compra como uma ação, que você compra uma ação e ela pode dobrar de valor em pouco tempo, né? Pouco tempo entre aspas, poucos anos, né? O fundo imobiliário ele tem um movimento diferente, por quê? Porque ele divide, se eu não me engano, tem, não sei se são todos, né? Mas a grande maioria deles, eles têm que dividir mais de 90% do seu lucro com o pessoal que tem as cotas, com seus sócios, né? Então por isso que ele não tem essa capacidade de crescer, porque ele não consegue, não pode, né, reinvestir o lucro nele mesmo. Ele pode reinvestir uma pequena parte, mas a maioria ele tem que dividir com os sócios, né? Então por isso que você vai ver um gráfico, né, normalmente assim, caindo ou meio de lado, lateral, quase nunca subindo. Isso se você não ligar o Ctrl J, né? Antes de eu ligar o Ctrl J, eu vou explicar o que é. Imagina o seguinte, você comprou uma ação da Petrobras a R$ 20, tá? No mês seguinte, você recebeu R$ 1 de dividendo. O que é o dividendo? As empresas, né, cada um tem o seu estatuto, suas regras e tudo mais, mas de tempos em tempos elas pegam uma parte do seu lucro e dividem com os seus sócios, tá? Isso as empresas mesmo, né? Não são os fundos. Os fundos eles são obrigados a dividir mais de 90% todos os meses, né? É diferente da ação. Mas vamos lá, você comprou perto da Datacom e pagou R$ 20 e no mês seguinte recebeu R$ 1 de dividendo. Olha que bacana, né? Quanto que você pagou nessa ação? Na prática você pagou R$ 20, né? Quer dizer, na teoria você pagou R$ 20 porque foi o valor que de fato você pagou na época.
Só que como você recebeu R$ 1 de volta, na prática, você pagou na verdade 19, né? Só que assim, como é que você vai fazer para controlar isso, né? Todos os dividendos que foram pagos e tudo mais. É complicado. Mas o Profit, ele deu um jeito de fazer isso, né? Então o que acontece? Toda vez que sai um dividendo, vamos usar esse exemplo que eu dei, né? Então você comprou Petrobras a R$ 20 e saiu um dividendo e você recebeu R$ 1, tá? Então é como se você tivesse pago R$ 19. Então ele vai ajustar lá no gráfico da Petrobras, né? Daquela data para trás, R$ 1 a menos, né? Por quê? Porque seria o dividendo que você recebeu. Cara, para muita gente não faz sentido, né? Quando você vê assim, mas faz muito sentido quando você coloca na ponta do lápis, quando você pega uma planilha do Excel, principalmente quando você chega aqui em fundo imobiliário, né? Como eu falei para vocês, se você for comprando todo mês, normalmente, né? Você vai chegar no momento que você vai ver, pô, será que eu estou no lucro ou no prejuízo? Se você olhar só o gráfico, cara, pô, já chegou a bater 11 alguma coisa aqui. Provavelmente, se você está investindo durante muito tempo, ó, ele está muito perto, né? Ele já perdeu todos os suportes que tem aqui e ele está nesse pavio, ó, lá de 2020. Provavelmente seu preço médio está maior do que o que está aqui, né? O preço do ativo hoje. Só que quando a gente liga o Ctrl J, olha o que acontece com esse gráfico, né? Ele fica totalmente ascendente. Por quê, pessoal? Porque a gente está no gráfico mensal, né? Em cada um desses meses aqui, o ativo pagou lá os seus dividendos, a sua mensalidade lá, o seu aluguel, né? Fundo imobiliário a gente compra, né? Investe em fundo imobiliário justamente para receber mensalmente lá um aluguelzinho, né? Então, esses fundos base 10, na data de gravação deste vídeo, né? Eles pagam em média aí 10 centavos, né? Para cada cota que você tem. É mais ou menos 1%, né? Então você comprou uma cota de um fundo imobiliário que vale mais ou menos R$ 10, você vai receber 10 centavos todo mês. Esses 10 centavos, ele está entrando nessa conta aqui, ó, tá? Então por isso que está ascendente, né? Esse gráfico. Porque, né? Ele está levando em conta tudo que você recebeu de dividendos e descontando, tá? Eu não posso falar que esse né, a conta que a Analogica faz aqui tá perfeita, mas nos casos que eu peguei lá e fiz, né, numa planilha, um por um certinho, né, não tá estudando sobre fundo imobiliário, bateu. Então não tem por que não acreditar nesse gráfico aqui, tá? Então fundo imobiliário, não enxergue dessa forma. Sempre deixe o Ctrl J ligado, porque ele vai fazer sentido, né, nessa conta dos dividendos, né? A mesma coisa vai servir para ação, pessoal. A ação também, tá? Você deixando o Ctrl J ligado, toda vez que a ação vai pagar dividendo, eu não vou dar exemplo aqui, porque senão, né, o vídeo já está com mais de meia hora, cara, e a gente nem mostrou os indicadores ainda. Eu vou até passar rapidinho os indicadores, mas vocês têm que entender isso daqui, senão o indicador não vai funcionar, tá? Isso, óbvio, vai ser um aprendizado para você também quando for operar, seja swing trade com ações, seja, né, day trade, o que for, né? Isso aqui também pode ajudar você, beleza? Então, eu acho que eu passei aí certinho, né, as duas configurações que a gente tem do gráfico. E aí agora a gente vai para os indicadores finalmente. Beleza, pessoal? Pessoal, já coloquei o primeiro indicador aqui, tá? É o seguinte. Deixa eu colocar a câmera para o outro lado. Pronto. Como o próprio nome do indicador diz, né? Ele vai marcar pra gente o quê? Os topos históricos. O que são os topos históricos? Né? O nome é autoexplicativo, mas talvez não fique fácil para todo mundo entender. Isso aqui, pessoal, eu tive a ideia pelo seguinte, tá? A gente está aqui no ativo chamado BOVA11, que é um ETF que replica, né, o nosso IBOV, tá? Ele tenta replicar exatamente o mesmo movimento do IBOV. E eu fui marcando manualmente, tá? Então eu marquei o topo histórico, que estava na época, não estava aqui ainda, né? Esse primeiro topo histórico.
Aí eu vi qual era o topo histórico anterior, antes desse. Aí marquei esse daqui. Aí qual era o anterior? Marquei este. Qual era o outro? Marquei este. E assim por diante, né? Óbvio, eu vim da esquerda para a direita, né? Então, por isso que... Ah, por que não está marcado esse topo? Por que não está marcado esse topo? Esse topo? Por que não é topo histórico? O topo histórico está aqui, ó. Eu só marco um novo topo histórico depois que o antigo é superado. E olha o que eu percebi aqui, ó. Cara, isso aqui, quando eu vi, fiquei de bobeira, né? Eu já imaginava que topos históricos tinham relevância porque eu opero bastante Bitcoin e eu já marcava isso, né? Quando eu vim aqui pro BOVA11, que eu também opero bastante BOVA11 por causa das opções, né? Eu vi isso aqui, ó. Olha que loucura, né? Isso aqui é um topo histórico, ó. O 06, ó, de 2019. Em 2024, olha onde que o preço segurou. Em 2025, olha onde o preço segurou. E não só isso, ó, olha quantos toques tem nos outros topos históricos, né? E o preço respeita. Então, é óbvio, você pode usar esse indicador como suporte e resistência, né? Como um indicador para você operar. Você pode, mas ele vai servir bastante para vocês, de fato, né? Terem essas informações aqui. Como que eu uso também essas informações? É o seguinte, né? Começou uma correção. Opa, perdeu o topo anterior, né? O topo histórico atual agora é 138,45. Qual é a próxima parada? Na minha opinião, 133,78. Perdeu os 133,78. Próxima parada, onde a gente está agora, 130,52. Se perder, qual a próxima parada? Na minha opinião, na minha visão, 126,22, tá? Então é assim que eu estou usando esse indicador. O que tem de configuração nele, pessoal? Seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Ó, primeiro a gente vai ver a parte aqui, né, que é só visual. Então a gente vai pular as duas primeiras linhas que eu preciso mostrar no gráfico, né, como é que vai funcionar, que é justamente para o que é um topo e um fundo, né? A gente precisa definir o que é isso. Então, no gráfico a gente vai ver isso. Aqui mostrar topos, você vai poder colocar quantos topos você quer ver. Está configurado 10, você pode colocar até 20, né? Então ele vai marcar os últimos 20 topos históricos. Cor da linha, você vai mudando aqui, pessoal. Coloquei 7, né, para ficar um verde aqui, que como o meu gráfico tá branco, né, dá um contraste legal e o fundo tá preto, então vocês podem mudar aqui, cada número é uma cor, né? Espessura da linha, estilo da linha, tudo isso vocês vão alterando, né? Posição do texto, vão alterando e vendo aí o que fica melhor para vocês. O tamanho da fonte, né? É o tamanho da letra. Aqui é o seguinte, usar a data personalizada está desligado. Se estiver desligado, ele vai puxar desde o começo do gráfico de fato, tá? Qual é o problema? Né? Alguns ativos, né, têm o seu topo histórico na data de lançamento. Então, sei lá, uma ação que teve um IPO lá muito alto e depois só caiu. Se você deixar isso aqui desligado, né, usar a data personalizada, ele vai marcar aquele auge lá, aquele primeiro candle, né, mensal lá como topo histórico. E como não vai ter nenhum outro topo, né, aquele topo nunca mais foi superado, ele não marca mais nenhum. Então você não tem mais nenhuma marcação. Então eu deixei aqui para você conseguir colocar uma data também. Então vamos supor que o preço abriu, caiu, chegou nessa queda aqui, bom, começou a subir de novo. Aí beleza. Você pode pegar essa queda, esse fundo, como o início para você começar a marcar topos históricos, tá? Então, para isso que tem a data que é personalizada. Você ativa, aí coloca o dia, o mês e o ano e, né, normal, nada demais. Ele vai funcionar certinho. Aqui é o seguinte, pessoal, novo topo porcentagem, confirmar topo porcentagem. A gente está trabalhando com porcentagem para marcar esses topos e fundos aqui, beleza? Vamos ver se tem algum exemplo aqui que eu consigo mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, usar esse exemplo para que acho que fica mais fácil. Então, aqui no dia no mês de
fevereiro de 2020, a gente tinha um topo histórico, aí aconteceu, né, tudo aquilo lá que a gente já sabe, e beleza. O topo histórico não foi superado até, né, o começo de 2021. Ok. Quando que é considerado o novo topo, né? Seguinte, a gente tem a configuração, né, do indicador de que novo topo porcentagem é de 2% e o confirmar topo é 4%. Então significa o seguinte: o novo topo ele só é considerado se ele for pelo menos 2% maior que o topo anterior. Neste caso, vocês podem ver ali, ó, que é uma alta de 4% e meio, tá? Então tá batendo os 2%, beleza? Opa, então o preço subiu equivalente a, né, mais de 2% do topo anterior. É isso que está configurado. Só que ainda assim, isso aqui não é um topo histórico, tá? Isso não é nenhum topo, né? Ele é um topo histórico, mas não foi formado um topo ainda. Por quê? Porque a gente colocou lá no indicador que para confirmar o novo topo tem que cair pelo menos 4%. Então a gente vai ter que ver aqui também, ó, quanto que já caiu né, desde o topo histórico. Então nessa queda aqui a gente teve 8,3% de queda. Então está confirmado de fato um novo topo histórico. Este topo ele foi mais de 2% maior do que o topo anterior, e deste topo houve uma queda de mais de 4%. Tá? Então é assim que você vai configurar o indicador. Cada ativo, eu estava fazendo os testes, né? Cada ativo vai exigir uma configuração diferente. Então isso fica a critério de vocês, tá? Então é só isso que você tem que prestar atenção. Então, se for um ativo muito volátil, talvez, por exemplo, que nem um Bitcoin, você vai precisar colocar aqui, ó. Não, um novo topo é só quando estiver 5% acima do topo anterior e cair pelo menos 10%. Pode fazer sentido. Testem, tá, pessoal? Inclusive esses indicadores funcionam, tá? Na Vector, que é a plataforma de criptomoedas, né? E também na Black Arrow, que é a plataforma de mercados internacionais, Forex e tudo mais, tá? Então é isso, pessoal. Este é o primeiro indicador, tá? Por que eu falei, né, tudo aquilo de configurar gráfico, tudo mais? Por causa disso. Se eu mudar, pessoal, isso aqui, tudo bem que o BOVA11 ele não vai ter alteração. Mas você imagina eu jogar esse indicador aqui no mini índice, né, com um Ctrl K desligado, pra a loucura que vai ser, né? Ou melhor, com um Ctrl K ligado, né? Que a gente vai ter topo histórico lá em 2000, em 200 e poucos, desculpa, acho que era 220 e poucos mil pontos, né? O índice nunca chegou naquele ponto, mas o nosso indicador vai acabar puxando aquele dado, né? Então tomem cuidado com isso. Por isso que eu mostrei para vocês as configurações lá, tá? Então é para isso que serve. O Ctrl J a mesma coisa, tá? Os topos históricos aqui serão influenciados pelo Ctrl J. Então usem da forma que vocês acharem melhor, tá? Então esse é o primeiro indicador e eu tenho usado muito ele, né, para fazer análise aí em gráfico diário. E aí fica aí para vocês também testarem. Agora a gente vai ver um outro indicador que é justamente o que eu estava usando em fundo imobiliário, que eu acho bem bacana. Então, pessoal, aquele era o indicador chamado topos históricos, né? E esse é um indicador que eu fiz chamado preço justo, né? O seguinte, o que esse indicador faz? Ele simula, né, qual seria o seu preço médio desde o começo do gráfico. Então esse indicador, como é que eu uso ele? Eu uso no gráfico mensal, tá? Eu criei ele para eu fazer testes, né? Testes não, né? Para eu fazer um filtro nos fundos imobiliários que eu já tinha separado. Então eu vi, né, vários vídeos no YouTube e tudo mais, né, sobre análise fundamentalista dos fundos. Separei lá alguns, né? Só que ainda assim eu queria, cara, né? Apesar do, não, esse fundo é bom, esse fundo não é e tal, eu queria saber se era bom ou não. Então o que eu fiz? Tá? Inclusive eu já dei um spoiler aqui errado. Deixa eu voltar aqui com o gráfico anterior. Pronto. Então eu queria saber o seguinte, né? Cara, fundo imobiliário. Então, se eu tivesse comprado uma cota por mês desde a data de lançamento desse fundo,
qual seria a minha posição hoje? Né? Eu estaria no lucro ou no prejuízo? Né? Então, o objetivo do indicador é esse. Por que ele tem que ser usado no gráfico mensal? Porque ele vai puxar o gráfico que você está, né, para fazer um incremento aqui de dados, né? A gente tem, deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Pronto. Quando você colocar esse indicador, tá, no seu gráfico, ele vai aparecer dois indicadores separados. Um é a linha, né, que fica lá no gráfico, que parece uma média móvel, né? E outro é uma linha reta que vai ter, né, as informações aqui por escrito, tá? Então você não pode excluir nenhum dos dois, tá? Então é o seguinte, beleza, né? É como se fosse um preço médio de fato, né? Você comprou um lote por mês. Por que por mês? Porque eu estou no gráfico mensal. Se eu for para o gráfico semanal, ele vai simular como se estivesse comprando um lote por semana, tá? Então eu estou usando o gráfico mensal para simular, né? Eu comprando um lote por mês. Neste ativo aqui, que eu só vou usar esse exemplo porque o vídeo já está muito grande, vocês podem brincar à vontade com isso aqui. Ele está me dizendo o seguinte, olha só, eu comprando um lote por mês desde o lançamento desse ativo, que é um fundo imobiliário, eu teria investido R$ 617,85, né? Com o gráfico que eu estou, que deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. Então, eu estou com o Ctrl K ligado, né? Então ele vai usar isso como exemplo, tá? Então eu teria investido R$ 617 reais, eu teria comprado 68 unidades desse fundo imobiliário, o meu preço médio seria de R$ 9,09 e hoje, como o ativo está em 6,76, eu teria um prejuízo, né, de R$ 158 reais, porque, né, de fato, né, meu preço médio é 9,09 e o ativo está em 6,76. Então eu perderia aí 25% do meu capital. Só que não se esqueçam, a cada um desses meses, né, entrou dividendos aí pra gente. Então, se a gente jogar isso na conta, apertar o Ctrl J, olha como muda o gráfico, né? Então, olha só. Agora, vamos ver antes. Ó, eu tinha investido 617,85. Agora, ele está me dizendo que eu investi 418,77. O que isso significa, né? Que essa diferença foi o que eu recebi de aluguéis, né, de dividendos durante todo esse período. Então, ó, a partir daqui, ó, do mês 9 de 2020, quando ele passa para cima da linha, a gente já está no lucro, né, durante todo esse período. Então, ativando o Ctrl J, né, que é para aparecer os juros, dividendos e tudo mais, a gente sai de um prejuízo de 25% para um lucro de 9,77, né? O nosso preço médio já não é mais de R$ 9,00 e pouco, agora é de R$ 6,16. Por quê? Lembra do exemplo que eu dei de Petrobras? Você comprou Petrobras a R$ 20,00, você recebeu R$ 1,00 de dividendo, você não pagou 20, você pagou 19. Então, a gente não pagou R$ 9,00, a gente pagou 6,16, tá? Então, por isso que a gente tem um lucro, né, contando hoje. E assim, pessoal, o gráfico dos fundos imobiliários vai ser tudo mais ou menos assim, lateral. O que vai valer a pena é isso aqui, ó. São os dividendos que você recebe. Então, inclusive, né, a dica que eu dou é: tá recebendo dividendo de fundo imobiliário? Não saque. Reinvista, compre mais cotas do fundo imobiliário. Que aí você vai criar uma bola de neve, né, que daqui a alguns anos você vai ver de fato, né, o resultado. Então esse indicador, pessoal, ele só serve para fundo imobiliário? Não, ele serve para outros ativos. Vamos colocar um aqui. Então olha só, para finalizar o vídeo, né, a gente está em Petrobras, ó, gráfico mensal desde 94, tá? Inclusive isso aqui é muito bacana, eu tava fazendo várias, nossa, brinquei durante algumas horas com isso aqui, pessoal. É muito bacana para a gente ver, né, se de fato se investir em ações no Brasil consegue bater, por exemplo, a renda fixa, né? E eu já dou um spoiler para vocês que não. Cara, por incrível que pareça,
no Brasil vale muito mais a pena você investir em renda fixa do que em renda variável. Mas enfim, isso para investimento longo prazo. Não estou falando para quem é trader, né? Quem é trader é outra coisa. Mas assim, enfim, né? Petrobras, o que a gente tem de informação aqui? Esse é o gráfico normal, sem juros, sem dividendos, tá? A gente teria investido 650 mil reais, né? Aqui quando a gente vai para ações, né? Ainda mais puxando de 94, a gente vai para uma outra brincadeira, né? Então, 650 mil reais, que estariam valendo hoje 1.166.000, né? Que daria aí um lucro de 500 mil reais, equivalente a quase 80%. Beleza. Então, de fato, né? Nosso preço médio hoje de Petrobras seria 17,45, né? Com Petrobras em 31,35 a gente teria um lucro absurdo. Só que quando a gente pega os dividendos e joga na parada, olha aqui, olha como muda. Isso porque ele não está contando que você vai pegar o dividendo e vai reinvestir, né? Ele só está contando que você recebeu. Olha o que aconteceu. A gente teria de fato investido 225 mil reais, né? Tirando todos os dividendos que a gente recebeu. E o valor atualizado não muda, né? Só que o lucro chega perto de 1 milhão. E a gente passa, né? Como é que estava antes? Acho que era 79, 80%. A gente passa de 80% para quase 420% de lucro nesse ano. É óbvio, é por isso que eu falo. Cara, é um lucro bacana, é um lucro bacana. Mas com certeza de 94 para cá, a renda fixa bate isso no mínimo o dobro, se não for o triplo, se não for 4 vezes mais, tá? Então, é por isso que eu falo que a renda fixa no Brasil hoje vale muito mais a pena, tá? Então, assim, cara, é uma ferramenta bacana, tá? Uma ferramenta fantástica para você brincar aí, para ver, né, os ativos que você tem ou que você planeja comprar. Se a longo prazo, quem comprou desde lá de trás tá no lucro ou não. Então, eu dei o exemplo lá do ARI 11, mas eu fiz aquilo com vários fundos imobiliários. Desculpa, pessoal. Mas eu fiz aquilo com vários fundos imobiliários e eu eliminei um monte. Todos os fundos que estavam abaixo da linha, eu não quis comprar. Por quê? Porque, cara, se o cara que está investindo desde o começo tá no prejuízo hoje, pô, eu não quero entrar nesse fundo. Então, fiz uma lista, só comprei os fundos que estão, ó, com essa linha assim, ó, ascendente, né? O gráfico ascendente acima da linha, e não me arrependo, tá? Teve fundo imobiliário que em 6, 7 meses já tá dando 20% de lucro. Então, é uma ferramenta fantástica. Como eu falei, não é para day trader, né? É para quem, né, é mais investidor a longo prazo, mas vai ter serventia com certeza para vocês aí. Beleza, pessoal. Então é isso, cara. Eu não imaginava que o vídeo teria um tamanho tão grande, tá? Eu imaginava metade disso aí, mas enfim, eu falo demais. Mas é isso. Então, pessoal, testem as ferramentas e deixem nos comentários aí o que vocês acharam. Um abraço e até mais.